podemos tratar disso, assim, nesse segundo período agora, né? Então, um ponto aí, eu acho que é que o McLuhan está nos tá dando elementos aí para a gente pensar não só o conceito de meio, como a gente tratou aqui, mas esses conceitos mesmos de técnica e tecnologia, tá? O que ele está chamando a atenção é para isso, assim. Talvez com excesso, correndo muitos riscos e tal, mas de todo modo ele está nos alertando para pensar essas dimensões mediais, né? Isso tem uma série de implicações no campo, tá, pessoal? Isso é muito distintivo também do McLuhan, assim, porque tem setores do campo, o nosso campo hoje, que vão tratar muito desse conceito de mediatização, por exemplo. Outros que vão tratar muito do conceito de mediação, as mediações presentes na cultura e tal, né? O que o McLuhan está chamando a atenção não é nem para mediatização, nem para mediação, mas é para medialidade, né? Então, essa discussão que a gente fez aqui sobre a TV e tal, a gente está chamando mais a atenção para medialidade, ou dar atenção para aspectos mediais das mídias, é dar atenção para a natureza medial das mídias, né? Então, aliás, eu poderia dizer assim que o McLuhan não é tão frequente nos manuais de teorias da comunicação, porque eu poderia até dizer que ele não tem uma teoria da comunicação, ele tem uma teoria da mídia, né? Então, essa dimensão assim da comunicação social, essa dimensão da comunicação social, do social, não é algo que está contemplado tão bem no McLuhan, porque ele tem o social vem como uma decorrência do foco medial dele, né? Mas o compromisso dele é mais com essa dimensão tecnomedial, tecnomaterial dos meios de comunicação, né? Então, assim, de todo modo, pensar esse conceito de meio é um objetivo central do McLuhan. Meio, como a gente passou lá pelos distintos meios, quentes e frios, pelas distintas acepções de meio, que esse conceito de meio vai ganhando na obra dele. E pensar esse conceito de meio é fazer no nosso campo, né, ao nosso modo, uma discussão sobre técnica e tecnologia, tá? Eu fui rastrear uma distinção assim entre técnica e tecnologia, e a ideia, tem um livro do Rudiger a respeito, né, que ele discute lá o conceito de técnica no Heidegger. Eu dei uma olhada nesse livro, assim, e lá ele faz uma distinção que é a seguinte, assim, que as técnicas são sempre plurais e são sempre artes de fazer. Então, isso é interessante, da gente pensar uma técnica como uma arte do fazer. Uma arte do fazer, uma prática, uma arte de fazer algo, uma técnica, isso é uma técnica. E as tecnologias seriam um conhecimento sobre as técnicas. Não é só o fazer, mas é o fazer pensado, racionalizado, assim, formalizado em algum nível, né? Então é como se a tecnologia fosse uma ampliação da noção de técnica, por incluir, além da noção de técnica, uma ideia de saber, que é aquela ideia de logos que está ali. Um saber sobre a técnica. Não só o fazer, um modo de fazer, uma arte do fazer, uma habilidade técnica, mas um saber que deriva daí, e que vem junto daí, e que sistematiza esse modo de fazer, né? Então, a tecnologia seria uma espécie de ciência da técnica, capaz de englobar, cito Rudiger, habilidades humanas, máquinas operatórias e estruturas materiais. Tá? Então, eu tô fazendo essa distinção aqui, porque me parece que ela nos ajuda a esclarecer para onde olha o McLuhan.
para onde olha o McLuhan e por que, né, e inserir também essa discussão dele sobre os conceitos de meio e mídia, nesse cenário, na discussão sobre técnica e tecnologia, né? Diz o Rudiger, pessoal, nesse livro que ele escreveu sobre o Heidegger, que é de 2011, que essa discussão sobre técnica e tecnologia envolve sempre algo de natureza não estritamente técnica. Que no final das contas a discussão sobre a técnica envolve sempre uma metafísica. Porque sempre vai tocar na discussão sobre, olha só, a finitude humana e os limites do corpo. E envolve sempre o tema da dominação política. Tá? Então, isso eu achei interessante, que mesmo isso que ele está dizendo, que a discussão sobre tecnologia sempre traz uma metafísica, esbarra numa metafísica, porque vai colocar sempre uma questão sobre o limite do humano, né? Sobre a finitude, sobre sonhos, assim, projetos de transcendência, de transcender o corpo, de ganhar força, né? Toca sempre no limite do humano, vamos dizer assim. Então, em torno da discussão sobre técnica e tecnologia, sempre vai aparecer uma metafísica, né? Entendendo a metafísica como essa especulação aí sobre o humano, né? Então, eu achei interessante trazer isso aqui também, tá? E tem um dado, sim, que eu queria também salientar, que é assim, maquinações, maquinarias, utensílios, instrumentos, brinquedos, engenhos, engenhocas, armas, armamentos, ferramentas, dispositivos, próteses e invenções de todo tipo precisariam chamar a nossa atenção, né? Como se o pesquisador da comunicação precisasse se interessar para isso, para essas aparições. Responder quais são, no nosso tempo, que importância tem, de onde vieram, como funcionam, para que servem, o que significam, como se inserem no nosso mundo, como são acondicionados, essas coisas, essa coisarada toda, no nosso modo de vida. Como alteram e como facilitam as nossas vidas. Que partes do meu corpo protegem, potencializam ou substituem. Né? Então, o que o McLuhan está dando elementos para a gente pensar nisso. Qual é o lugar dos dispositivos materiais, sejam midiáticos ou não, no nosso modo de vida? Como operam? Como se relacionam entre eles? Né? Como são usados? Por quê? Com que objetivo? Por quem? Né? Então, é para isso aí que o McLuhan está chamando a atenção. Tá? E é justamente aí, por causa disso, que ele é acusado. Eu fiz uma lista ali de críticas frequentes ao autor, tá? É por isso aí que ele é acusado de determinismo tecnológico. Tá? Então, a principal crítica feita ao McLuhan é o determinismo tecnológico. No que consiste o determinismo tecnológico? Consiste em defender que há uma relação causal forte, direta e unidirecional entre mídia e sociedade. Né? Consiste em acreditar que determinadas mídias produzem
finalisticamente certas características numa dada sociedade. Então, a causa de determinada conformação social é determinado conjunto de é dada por determinado conjunto de mídias, né? Então, por exemplo, a internet leva necessariamente a uma sociedade mais aberta. O livro leva necessariamente a uma sociedade laica. Sim ou não? Então, o determinismo consiste em produzir entendimentos e explicações desse tipo. Tá? Entendendo aí a tecnologia como um fator determinante de alguma característica ou dimensão do social. Tá? Esse é o problema do determinismo tecnológico. Alguns autores, tá, pessoal, não estão nem aí para essa crítica. Se a gente pensar autores ligados às teorias das materialidades da comunicação, os caras se dizem, não, eu sou determinista determinista tecnológico. Então tem alguns, não, nós somos deterministas tecnológicos mesmo. Né? Então, alguns autores recentemente não estão nem aí para essa crítica. Né? Mas para alguns setores ela pode soar como uma crítica, porque no caso a proposta de alguns, né, desses autores ligados às materialidades da comunicação é essa mesmo. Porque aí os caras aceitam uma dimensão assim de excluir o humano do debate. Entender o funcionamento das máquinas por elas próprias, assim. O Kittler é um cara que vai dizer isso. Que vai falar, olha, o humano não existe mais, não me interessa. Eu estou interessado em entender sistemas de mídia. Né? Acho que a gente vai tocar mais à frente no Kittler, em algum momento, assim. Né? Mas então é excluir estrategicamente, radicalmente, assim, essa preocupação com a consciência humana. Né? E radicalizar nesse sentido, assim, de fazer falar, por exemplo, tem um dos autores das teorias das materialidades lá, que é o Wolfgang Ernst, que ele diz que o cara ele fala de uma arqueografia das mídias, né? Então, ele diz, por exemplo, que as mídias produzem a sua própria arqueologia. Quando ele discute, por exemplo, assim, que eu posso usar o meu aparelho celular para que ele soe como um aparelho telefônico antigo. Então, eu reproduzo no meu aparelho, no meu smartphone hoje, alguma coisa que é a sonoridade de um aparelho de telefone antigo. Então, ele está dizendo que as mídias produzem a sua própria arqueologia. Né? Quase como se as mídias estivessem pesquisando arqueologicamente a si próprias. Né? Por exemplo, quando eu tenho um aparelho de som que ele reproduz, ele parece um aparelho de som antigo, com vinil. Né? Então ele vai dizer assim que as mídias, elas fazem a sua própria arqueologia. E elas são arquivos de si mesmas. Né? Elas contam, as mídias contam materialmente a sua própria história. Né? Então, ou quando eu escuto uma gravação fonográfica que reproduz chiados
do fonograma em vinil, por exemplo. Esse cara, o Wolfgang Ernst, vai estudar isso, como se as mídias estivessem pesquisando e salientando traços históricos, arqueológicos, de si mesmas, e produzindo elas próprias a sua própria narrativa histórica. Né? Isso é muito legal também. Eu acho que a gente vai tocar um pouco nisso aí mais na semana que vem, quando a gente falar do Jonathan Crary, lá, e da arqueologia da visão, da arqueologia do olhar, coisas desse tipo, assim. Né? Então, assim, então, para esses caras que discutem isso, que pensam isso aí, não tem nenhum... Não, somos deterministas tecnológicos mesmo. Aceitam numa boa essa crítica. Tá? Porque a intenção é justamente excluir o humano do cenário, assim. Tá? Então, uma crítica, pessoal, que o McLuhan recebe é essa, tá? Outra é que está relacionada com isso. Essas coisas são sempre meio muito casadas, assim. A outra crítica é a ideia da participação. Quando o McLuhan fala em participação, que eu falei ali, o meio frio é aquele meio em que eu participo, que eu preencho a mensagem. Tá? O meio frio é aquele que não me dá, que não especializa um sentido e que não me dá informação suficiente. Então, logo, o meio frio requer participação. Tá? Só que essa ideia de participação do McLuhan não é uma ideia de participação social, sociológica. Ela é, e não é também uma participação política, uma atuação política do público. Mas ela é uma ideia meio sensorial de participação. Né? É uma ideia meio cognitiva, sensorial de participação que o McLuhan tem. Então, ele também seria criticado por isso. Tá? Que quando ele fala em participação, não é uma participação no sentido político, sociopolítico, mas é algo da ordem, assim, de uma quantidade de informação disponibilizada por aquela mídia, desse ponto de vista da sobrecarga sensorial. Né? Obviamente, outra crítica que se faz é que o McLuhan é um pensador cristão, tá? Ele é um pensador católico. E uma crítica feita a ele é que essa ideia dele da aldeia global seria uma ideia muito idílica, assim, muito bem-aventurada, assim, né? Então, como se fosse isenta de desigualdades e tensões políticas, assim. Né? Então, falar em aldeia global para um público de Nova York, num filme do Woody Allen, é uma coisa. Agora, para alguém num país periférico da América Latina, do interior do Rio Grande do Sul, é outra coisa. Né? Então, aliás, o McLuhan, pessoal, também é um dos primeiros formuladores, assim, dessas noções aí de globalização, de capitalismo global, né, de mundialização da cultura, essas coisas todas, assim, que se fala muito nisso dos anos 90 para cá. De certa maneira, o McLuhan está falando disso desde os anos 60, com essa noção de aldeia. Esse globalismo que se fala hoje aí, de certo modo, está antecipado já no McLuhan, com esse conceito de aldeia global. E que é um conceito criticado muito em função disso. Porque é um conceito meio idílico, assim, meio utópico, meio despolitizado, né? Como se a televisão, agora a televisão retribalizou o mundo, voltamos a fazer parte de uma mesma tribo, de uma mesma aldeia global. Né? Que seria a crítica feita que isso é muito simplista, a avaliação dele, né? E encobre muitas discussões, assim, desigualdades e tensões políticas, a própria questão do poder, do exercício do poder político, geopolítico, enfim, né?
acaba sendo também um debate não feito pelo McLuhan. Outra coisa que eu mencionei, que eu levantei aqui como crítica, a gente poderia ir além disso, tá? Mas é justamente aquilo que o Gilmar tocou, que eu coloquei ali assim, que essa classificação, separação entre meios quentes e frios, estaria hoje relativizada, justamente em decorrência do avanço das mídias. E que enfim, é isso, que a mesma, né, essa separação, ela é mais dramática, ou pode ser relativizada, sim, também em função desses processos de convergência. É o que vocês têm ali na lâmina. Né? Então, ou seja, que o McLuhan ainda trabalhou com mídias muito estanques, assim, né? E construiu seus conceitos muito, claro, em função da paisagem midiática que ele tinha para si na época. Né? E que hoje talvez tivéssemos aí uma... Bom, aí nós entramos, né? Ou uma negação dos preceitos do McLuhan, ou uma hiperradicalização dos preceitos do McLuhan, como a gente quiser interpretar. Né? Ou dependendo enfim, de qual for a mídia, o arranjo específico de mídia, assim que a gente vai trabalhar, tá? Eu coloquei mais umas imagens dele ali, em alguns programas de televisão, tem muitos vídeos. Se vocês derem um passeio pelo YouTube, assim, vocês vão achar muita coisa do McLuhan. Né? Várias aparições dele na TV, esse documentário que eu citei há pouco. Como eu disse, ele era uma celebridade midiática, né? Então tem várias falas dele na televisão, assim, que é interessante de ver. E aqui coloquei duas capas de duas revistas com ele, assim, uma na época e essa Rolling Stone, ela mais... claro que aquilo ali é uma montagem, né? Tá ele sem camisa ali. E... enfim, é só para um pouco ilustrar essa ideia de que o cara tinha virado uma celebridade, assim. Bom, e aí, pessoal, eu queria passar rapidamente, assim, também para os herdeiros do McLuhan, tá? Lá, a última lâmina que vocês têm, essa listagem que eu fiz aí dos herdeiros dele. Muitos já citados aqui, né? Então, acho que basta ver ali, né? Alguns desses nomes, assim. Acho que eu mencionei quase todos aqui, né, ao longo da tarde. Mas, enfim, só para salientar aí que o McLuhan, quer dizer, ele próprio não fez escola, né? Mas fizeram, a partir dele, esses outros vários autores aí desdobraram o pensamento do McLuhan, pegaram para si e foram levando, assim, para os seus interesses, né? Então tem o Manovich, o Pierre Levy, o Kittler, o Bruno Latour, o Flusser, Gumbrich foi citado, Paul Virilio, aí os canadenses ali, né? O Joshua Meyerowitz e o Derek de Kerkhoven, né? Que é um belga, mas com trajetória assim a partir do Canadá, né? Então, enfim, é isso, né? É isso aí. Vamos fazer uma rodada final aí, pessoal, que eu tinha... Tem muitas coisas aqui ainda, mas acho melhor a gente fazer um debate, sim, mais alguns minutos. Professor, compartilhar a minha impressão, né, em relação aos textos. Eu acho que, ainda que a gente hoje, né, tenha a maior parte das pessoas, dos grupos, né, dos quais eu participo, assim, tem uma crítica sobre a questão, aquela conversa epistemológica, né, naquela parte primeira da nossa disciplina, né, sobre o objeto, sobre delimitar isso, sobre a questão das mídias, seriam não, enfim, que isso seria uma espécie de limitação, mas, assim, a gente percebe que, por exemplo, no texto do professor, deixa eu ver,
do professor Luiz Martino, né, ele fala com bastante, como eu posso dizer, lucidez, né, sobre essa questão da centralidade da Escola de Toronto, né, a questão da centralidade das mídias para, um primeiro momento, de delimitar os estudos, o campo da comunicação, na verdade, constituir isso, né, e em torno dessa questão midiática, né. Eu achei interessante, são vários pontos interessantes, os textos, eles não têm um viés, assim, de explicação, como posso dizer, descrição da escola, dos autores, né, desses dois, pelo menos, que a gente lê os textos, mas mais de crítica, né, e de colocar. Então, eu acho que essa questão da centralidade das mídias foi o que marcou muito para mim nessa leitura, né, e a questão de separar isso, né, eu acho que teoria da comunicação, teorias midiáticas, de toda forma, isso tem sido uma contribuição muito grande, e o professor Felinto, acho que Érico Felinto, ele propõe, né, tomar essa questão midiática, né, das novas mídias, enfim, para que a gente possa repensar o campo epistemologicamente aqui no Brasil, né, e aí ele dá o exemplo dos alemães, por exemplo, que já pensam fora dessa questão que a gente tem se apegado muito aqui no Brasil, que como a gente tem, por exemplo, o CNPq, CAPES, e a gente tem essa questão das ciências sociais aplicadas, aquela primeira discussão também, né, que a gente teve, a gente acaba querendo trabalhar a partir daquela questão da delimitação, da disciplina, e aí tentando achar esse objeto, tentando propor várias coisas, e acaba que a gente cria essa divergência, essa oposição, né, em relação às mídias. Eu acho muito interessante a proposição dele, e aí, por fim, né, bem ousado também, né, e por fim, achar que comentar sobre a questão do Bruno Latour, né, eu vi no seu slide agora, mas assim, lá no finzinho do texto, o professor Felinto, ele comenta, né, ele cita o Bruno Latour, e eu acho interessante a gente pensar, por exemplo, a partir dessa reflexão sobre a parte de meios, né, seja a materialidade, seja enfim, essa centralidade dos meios, para você pensar a sociedade a partir desses meios, as figuras de mediador e intermediário, né, que são focadas pelo Bruno Latour, e aí como que é esse mediador, como que ele é visto como um interagente, como que ele é visto como um ator, né, nesse processo, que influencia também. Aí a gente começa a pensar várias questões, né, que a relação que a gente tem com as mídias, que realmente não passa só pelo conteúdo, mas passa, por exemplo, aí eu estava pensando na nossa própria aula aqui, né, quando a gente conhece, agora não, que a gente já tem mais de um ano aí lidando com essa questão dessas plataformas, né, de aula online, mas no começo, assim, a gente, até hoje, especificamente, a gente tem uma dificuldade, né, de, peraí, eu vou ver como é que está a minha imagem, vou ajeitar, vou ver como é que grava, vou ver como é que eu lido com isso, né, e aí é interessante como a gente interage, né, com essas questões mais tecnológicas. E aí eu acho que é isso, assim, são as minhas principais impressões, assim, em relação à leitura. Valeu, obrigado, Cris. Não sei se mais alguém... o Eric também... É um texto que ele se insere bem num contexto de época ali, né? Ele está muito debatendo, assim, o caminho para o debate das teorias, né? Está muito dialogando com a produção daquele momento ali, né? A produção de teoria da comunicação no Brasil
naquele momento ali, o texto de 2011, se eu não me engano, tal como se expressa nos GTs ali, né? E está reconhecendo certos impasses da produção teórica no Brasil, né? E que talvez essa é a aposta dele, né? Esses impasses estariam dados muito em função de uma insistência em determinadas discussões, né? Então ele fala, primeiro, assim, um certo fechamento para o campo não hermenêutico, que é isso que a gente apontou aqui agora, a partir do McLuhan, e também um fechamento aí para para o digital, né, para as mídias digitais, assim, para as redes e tal, como se isso aí estivesse exigindo uma ampliação das questões teóricas, né, e uma revisão, assim, dos aportes teóricos que a gente teria à disposição no campo, né, e que ele está enxergando que o nosso debate teórico no Brasil estaria muito andando em círculo, assim, naquele momento, né, porque essas questões não estariam ainda devidamente contempladas, assim, né, no campo, né, nem o digital, nem a discussão, assim, pós-interpretativa ou pós-hermenêutica, né, que estaríamos ainda muito presos numa discussão dos conteúdos e teorias ainda mais direcionadas para isso, assim. Tem uma outra coisa também aí, que é essa ideia que está presente no texto dele, que ele fala a gente ainda está discutindo muito o massivo, né? Comunicação de massa. A gente tem que incorporar aí uma discussão do pós-massivo, né? Não só do digital, mas do pós-hermenêutico e do pós-massivo. Então, por isso que a produção teórica nossa está meio andando em círculo, assim, né? E pensar essas materialidades, as medialidades dos meios ou as materialidades, né? Então, como se esses ainda fossem debates não suficientemente incorporados, né? Admitidos ali nos espaços mais formais, assim, nos GTs, né? De produção de teoria. Então, é como se ele estivesse reivindicando, assim, uma abertura para mais espaço para esses debates, né? Então, claro, ele vai trazer os autores com os quais ele tem trabalhado, que tem trazido para o campo e tal, né? Mas, e essa posição de fundo, né? Até tem uma passagem curiosa do texto que ele diz, eu me sinto incomodado quando me perguntam de que área eu sou. Eu não digo que eu sou da área da comunicação social. Digo que sou da área dos estudos de mídia, né? Então, justamente no sentido, assim, de nomear essa especificidade que ele estaria buscando, né? Porque realmente é muito difícil, assim, muito difícil, muito diferente nos incluirmos na rubrica de comunicação social ou nos incluirmos na rubrica de estudos de mídia. Acho que há um posicionamento aí totalmente diferente, assim, né? E se a própria abrangência, assim, fica melhor recortada, parece, né? Então, acho que a gente já falou um pouco aqui sobre isso, assim, de como é em países europeus, né? Como essas rubricas vão se dando e como elas ajudam também a produzir a área, né? Porque esses não são simplesmente rótulos, assim, são modos de nomear que produzem a área na sua extensão, né? Produzem o modo de ver a área propriamente, né? Então, curiosamente, assim, pessoal, os textos, eles meio... eles cobrem o McLuhan, assim, os três textos de hoje, né? Eles cobrem o McLuhan, nos permitem discutir o McLuhan, mas eles também repõem questões, né? Essa discussão do McLuhan fica, assim, na sombra dos debates sobre o campo que a gente vem, sobre a cientificidade da área, sobre o campo, sobre a disciplinaridade que a gente vem plantando também no paralelo desde o começo. Então, o McLuhan, ele está pensado justamente na sombra, né? O próprio Martino, eu falei, né? O próprio Martino vai defender o McLuhan. Olha só, ele chega a defender o McLuhan como um cara que criou o campo da comunicação. Ele chega a dizer isso, assim, não, ó, aqui está fundado o campo. Essa é a perspectiva, né? A perspectiva, assim, matriz, até nesse sentido, né? Não só de uma perspectiva mais interessante, não. Ela não é só a mais interessante, ela fundou o campo da comunicação, segundo a aposta, brava aposta, do Martino. Né? Não quer dizer que a gente tem que seguir isso, né?
a posição dele, assim, como se fosse uma coisa normativa, mas de todo modo fala muito sobre esse autor, né? Fala muito sobre esse autor e fala também sobre as nossas necessidades hoje de entender o campo de uma certa abrangência, de uma certa globalidade, assim. Pessoalmente, assim, eu gosto do McLuhan, gosto muito, assim. Até nunca usei ele tanto, assim, né? Mas gosto da perspectiva do McLuhan, assim. Do ar aí que ele traz para a gente respirar, assim, do modo como ele vê, e até mesmo essa coisa, assim, de ter... de trabalhar com conceitos meio slogans e tal, como a gente viu, até essas estratégias meio retóricas, assim, são coisas que têm me interessado também, né, recentemente. Então, e o fato de mexer nos formatos, no formato do pensamento, né, assim, aquilo do livro que a gente viu. Então, tudo isso eu acho muito interessante, assim, desde sempre achei, eu acho. Embora tenha lidado com essas coisas a partir de outros referenciais, assim, né, hoje. Mas, de todo modo, me parece um autor bem relevante para a área, né? E, bom, enfim, tá aí, né, pessoal? Não sei o que lhes parece mais, assim. Mais alguém, a Mirella também, hoje participou. Ei, Mirella, mais algo a acrescentar? Eu acho que não, ainda tô naquela da aplicar o McLuhan Sim. na transmídia, ainda estou pensando, porque é um tema que eu gosto muito, né, a transmídia. Tem vários autores, tá, que na linha do McLuhan, assim, que tem um trabalho muito conhecido que é o livro do Bolter sobre remediação. Se tu colocar remediation... Vou dar uma olhada aqui, vou anotar. Bolter e Gruising, os dois autores, né? Um livro bem conhecido, no começo dos anos 2000, assim, e é muito uma tentativa de atualizar o McLuhan, tá? Uhum. Eu gosto, o McLuhan é um tipo de leitura que eu gosto bastante desde a minha época de graduação, né? Ao mesmo tempo que, em alguns aspectos, esses slogans podem incomodar um pouquinho a gente, de uma outra forma também são coisas que eu não esqueço, desde a época da graduação, são conceitos, são pensamentos e coisas da linha dele que, ao mesmo tempo, eu acho que justamente por eles serem, esses slogans, eles são de muito fácil acesso, de fácil compreensão, assim, num primeiro momento, né? E fica na cabeça da gente, né? É uma leitura que eu gosto bastante, desde a graduação. Aqui vocês já conheciam o McLuhan, sim? Já tinham trabalhado com ele? Já? Eu vim do interior de São Paulo, né? Então, minha formação tem alguns pontos de divergência do pessoal da URGS e tudo, mas McLuhan eu lembro de ter visto, sim. Eu, inclusive, usei na graduação um livro que está na nossa... aquele Histórias das Teorias da Comunicação, verdinho, pequenininho. Era meu livrinho de bolso da época de Teorias da Comunicação na graduação, quando me formei em jornalismo. E esse livro, o McLuhan, teoria crítica, são coisas que ficaram muito marcadas, assim, conceitos que ficaram muito marcados, assim, na minha cabeça. Sim. Bom, é isso aí. Eu tenho pensado, sim, pessoal, o McLuhan é meio um clássico, assim, né? O modo como a gente recortou a cadeira aqui, a gente vai dar muita ênfase para as teorias clássicas da comunicação, né? Então tenho um pouco que penso assim, numa outra edição, talvez, de pular esses autores todos, de dar mais ênfase assim para os autores que a gente vai dar menos ênfase aqui, né? Porque como isso, eu falei das materialidades e tal, né? O Mark Fisher entrou um pouco lá na semana que vem, mas tipo, eu tô querendo inverter um pouco a ênfase, talvez, numa outra edição da disciplina, assim, ver mais os autores mais recentes
e ver menos os mais clássicos, né? Então, a gente está vendo mais aqui os mais clássicos, e a gente vai ver menos os mais recentes. A gente optou por uma saída mais conservadora, talvez, assim, né? Mais respeitosa aos manuais, né? Até aqui. Mas aí eu estou pensando para o futuro, talvez inverter essa preponderância, assim, essa dominância aí. E de ver menos os mais clássicos e mais os mais recentes. Quase como se o formato fosse dividir em duas a cadeira, né? As teorias clássicas da comunicação e as teorias contemporâneas, né? Então, a gente está num campo aqui ainda muito, numa área mais de segurança para nós, né? Que é de ver os mais, né, organizar as aulas priorizando os clássicos, né? Então, claro, tem uma importância, obviamente, isso aí, mas talvez um complemento interessante para o futuro fosse pensar um espaço específico, assim, porque aí, não que essas clássicas não desapareçam, porque elas acabam, ao tratar das contemporâneas, a gente precisa remeter, né, às bases essas que a gente está vendo agora. Então, por exemplo, não tem lá como falar das materialidades da comunicação sem ter o McLuhan em algum momento citado, assim, né? E aí, mas enfim, é só uma questão de modulação, assim, de ênfase para um futuro, assim, né? E só estou falando também aqui para a gente ter uma noção também da importância do autor e do recorte que a gente fez aqui para essa cadeira também. Tá, pessoal, ficamos por aqui hoje. Eu tenho 6h15 aqui. Não